a gente tem, claro, um certo pé atrás, no sentido de que o que o Ancelotti sabe de fato do futebol brasileiro como um todo? Eu tenho certeza que ele vai provocar isso. Eu tenho certeza absoluta. Ali começa a disputa entre os... Nós temos hoje um cara que quando chegar no refeitório lá da Granja Comaí, é um negócio diferente, é um peso diferente. Não é a questão do treinador. Para mim é o comprometimento dos jogadores com a seleção brasileira. Fala galera, depois de meses de especulações, rumores, vai ou não vai, agora todos sabemos que é oficial. Carlo Ancelotti está no comando da seleção brasileira. E hoje, quinta-feira, 5 de junho, rola a partida entre Brasil e Equador. A primeira grande chance de ver como o time começa a se comportar, sob o comando do novo técnico. Mas e aí, o que a galera que entende de futebol está achando disso tudo? Nos últimos dias, muitos jornalistas, comentaristas e técnicos deram suas opiniões sobre o que esperar dessa nova fase da seleção. E nesse vídeo eu separei alguns comentários interessantes de grandes nomes da mídia esportiva brasileira. Cada um deles trouxe uma visão diferente sobre essa nova era da seleção com o Ancelotti no comando. Tem gente que acredita que ele pode transformar o futebol brasileiro com sua experiência europeia. Outros já levantam aquele sinal de alerta. Será que ele vai conseguir se adaptar ao nosso estilo, cultura, ao nosso jeito de jogar bola? Então, sem enrolação, bora conferir as opiniões e os comentários de grandes nomes do esporte brasileiro sobre Carlo Ancelotti e o que podemos esperar do futuro da seleção. Marco, o que você achou desse momento ímpar no futebol, né, com um técnico estrangeiro, e também da escalação, da convocação do Ancelotti, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento meio ímpar, assim, né? Claro, né? Primeiro, trazer um técnico estrangeiro já é uma coisa absurda para a seleção. Para a seleção brasileira, quer dizer, é uma coisa muito específica, né? Muito especial, muito diferente, muito polêmica para muita gente, né? Foi uma construção essa ideia de aceitar um técnico de fora. Eu acho que tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, a gente vai conversar sobre isso. E claro que a convocação dos jogadores, a gente tem, claro, um certo pé atrás, no sentido de que o que o Ancelotti sabe de fato do futebol brasileiro como um todo. Você previu que ele ia estar na seleção, de certa forma, né? Não, eu pedi, digamos assim, né? Foi até com o Igor, né, num Flow, faz um tempinho atrás, foi antes da Copa do Catar, quando se estava conversando sobre o negócio de Guardiola, porque antes se falou em Guardiola, etc e tal. Eu falei que achava que o técnico estrangeiro que realmente tinha mais o perfil de contribuir para o futebol brasileiro era o Ancelotti, porque ele tinha trabalhado com um monte de jogador brasileiro, e eu entrevistei ele na época que ele estava no PSG, então conhecia ele, etc. Ele gostava, se dava muito bem, né? Teve até época que ele era jogador lá com o Falcão, enfim. Não foi o grande jogador, foi bom, razoável. Não, o Ancelotti era um bom jogador, mas, digamos assim, mais no gênero esforçado do que no gênero técnico. Mas foi seleção italiana, muitos anos, que ele é um cara, enfim, não é que também tivesse grandes gênios na Itália também. Mas ele foi um belo jogador, teve uma bela carreira de seleção. Mas eu achava que ele tinha personalidade para poder chegar aqui e ter a malandragem de lidar com a nossa cultura, mas ao mesmo tempo ter uma certa rigidez italiana, europeia, de isso serve, isso aqui não serve. E como ele estaria acima das questões clubísticas, acima das questões do futuro da carreira dele no Brasil, que ele não teria, que ele teria um rigor que seria mais difícil para um técnico brasileiro. Eu acho que isso é possível, Eu tenho certos temores em relação à convocação. Por exemplo, quando ele chama o Casemiro, você começa um certo alerta vermelho. Quer dizer, é claro que o Casemiro foi um jogador dele num momento super importante, ganhou as Champions com ele, mas o fato do Casemiro nos últimos 2 anos é que a carreira dele caiu muito, muito. E aí, curtiu o comentário do Marcos Uchoa? Concorda com o que ele falou ou tem uma visão diferente? Deixa aí sua opinião nos comentários. Agora é a vez do técnico Vanderlei Luxemburgo, com a experiência de quem já comandou a seleção. Ele compartilha a visão dele sobre o Ancelotti e o que espera dessa nova fase do Brasil. Confere aí o que o professor falou. Nesse momento da seleção brasileira, certo? A chegada do Ancelotti, o que ela traz? Ela traz peso de uma liderança
O jogador agora se sente mais sossegado. Tem alguém que vai segurar a onda para mim. E ele, com certeza, vai chegar para os jogadores, vai cobrar dos jogadores que eles vão ter que chegar e botar para fora também todo o potencial que eles têm. Então agora isso já começa a ser uma troca. Eu estou aqui, eu protejo... Como disse o Ricardo, eu quero ir para a Copa. Não, e outra coisa, ali começa o seguinte, a disputa. Eu tenho certeza que ele vai provocar isso. Eu tenho certeza absoluta. Ali começa a disputa entre os jogadores, aqueles que estão para vir, e esses que estão ali, opa, peraí, me olha com um jogador diferente aqui, porque eu quero ir para a Copa. Aí começa a ter a competição interna. E a competição interna ela é saudável. Por quê? Porque eu forço alguém a ter que melhorar a produção. Entendeu? A vinda do Casemiro. Alguém ficou assustado com a volta do Casemiro na seleção brasileira. Alguém pode ficar fora com a volta dele. Então, isso tudo. Alguém tem que sair, ué. Então, isso tudo já começa a ficar meio bom para quem é do futebol. Isso é a melhor coisa que tem. A competição interna, jogadores brigando, querer ficar na seleção brasileira, querer realmente ficar na seleção brasileira para ficar na Copa do Mundo. Não chegar aqui, jogar e vai embora, tomar porrada, não. Agora é o seguinte, tem um treinador de peso e nós vamos ter que botar para fora todo o nosso potencial. Agora é a vez do Thiago Leifert, em uma live realizada em seu canal. Leifert deu a opinião dele sobre a chegada do Ancelotti na seleção e, como sempre, falou sem filtro. Não, porque tem que ser brasileiro. Então a gente está há 24 anos tentando com o técnico brasileiro, não deu certo, a gente não conseguiu ganhar. A gente está louco para ganhar um hexacampeonato num dos momentos mais difíceis da seleção brasileira. Fazer algo de diferente. Se é para fazer algo de diferente, para mim, sempre falei para vocês, ou é Guardiola ou é Ancelotti. Guardiola não quer, tá no City, beleza. Ancelotti, não tem outra opção. Se é fazer uma coisa grandiosa mesmo, tem que ser o velho. Ele vai ter problemas de adaptação, eu acho, não só a nova realidade de... como é que eu posso dizer isso sem ser grosseiro? Hein, chat? De... local de trabalho, cultura, pode ser cultura de trabalho? Cultura. Da cultura de trabalho. Acho que ele vai ter um pouco de dificuldade de entender como as coisas funcionam, mas ele é muito safo, né? Cabelo branco, o velho sabe. E a outra de adaptação de treinamento, assim. Ele tá acostumado com o dia a dia, com um tipo de pressão diferente da seleção brasileira, de outras seleções que você vai ter pouquíssimo tempo para treinar. Você convoca os caras agora dia 26 de maio, daqui a exatamente 2 semanas. Eles se apresentam 10 dias, 7 dias depois, você tem 3 dias para treinar e é isso aí. Você vai corrigir no jogo, né? Você vai corrigir, você tem pouco tempo para fazer as coisas. Então isso vai ser um probleminha de adaptação que ele vai ter que enfrentar. Mas eu acho que se a gente colocar na balança, a gente tem muito mais vantagens do que desvantagens de ter um cara como o Ancelotti aqui. E tem uma coisa que o Ancelotti traz para a seleção que, infelizmente, nenhum treinador brasileiro hoje traz, que é o diálogo. Chat. No sentido, assim, vamos pegar o Dorival como exemplo. O Dorival, sejam honestos comigo, já conversei isso com vocês em outras lives. O Dorival tem como dar uma bronca no Vinícius Júnior? Você acha que o Dorival chega no Vini e dá uma apavorada no Vini? Você acha que o Dorival tem como conversar com o Hendrick ou com o Rodrigo? Você acha que o Dorival tem como chamar a atenção do Bruno Guimarães? Não tem diálogo. Não tem estofo para conversar com esses caras. Os caras estão ganhando Champions lá, sendo treinados pelo Ancelotti lá. Agora mudou, queridos. Agora mudou. Pouquíssimos técnicos podem puxar a orelha do Neymar. O Ancelotti pode. Pouquíssimos técnicos podem falar, Vinícius, você não jogou nada hoje. Pô, o Ancelotti pode. Nós temos hoje um cara que quando chegar no refeitório lá da Granja Comari, é um negócio diferente, é um peso diferente. Não tem... Os caras aqui do Brasil, infelizmente, não tem... É incrível para a seleção brasileira. Um cara que ganhou 5 títulos nacionais na Europa, 5 Champions. Se ele ganha o Hexa, e ele sabe, é a única coisa que falta pra ele, tá? Que aqui você já pode discutir com essas 2 mãos cheias aqui, que ele é um dos maiores da história. Agora, se ele ganha a 6ª estrela, se ele é campeão do mundo com a seleção brasileira, a maior de todas, mais 5 títulos nacionais europeus, mais 5 Champions, como é que você vai dizer que ele não é o maior treinador de todos os tempos? E ele sabe. E foi por isso que ele topou vir. E é por isso que ele vai aguentar andar de blindado na linha amarela, enfrentar o aeroporto de Congonhas, Santos Dumont, porque ele sabe que se ele ganhar essa 6ª estrela, ele vai ser o maior treinador da história. É o que falta pra ele. É o casamento perfeito. A seleção brasileira tá precisando e ele também quer. E ele vai conseguir. Pô, cara, agora eu tô otimista. Agora é a vez de uma lenda do futebol brasileiro, Zico. Além de opinar sobre o treinador Ancelotti, ele também dá um toque importante para os jogadores. Se liga no que o Galinho disse. Se você tem quase que 90% de jogadores que estão jogando na Europa com time, talvez pudessem se adaptar melhor ao esquema do treinador europeu do que a um brasileiro. Porque já estão fazendo lá, não vai ter tanta mudança. Então é só por esse lado que eu vejo. Não é a questão do treinador.
Para mim é o comprometimento dos jogadores com a seleção brasileira, né? Principalmente nesses últimos 4 jogos. Se tivesse que escolher um estrangeiro, eu escolheria o Ancelotti. Por quê? Por causa do tanto que ele já trabalhou com brasileiro, seja como jogador, seja como auxiliar dele, e seja como técnico dos brasileiros. E hoje, se o Vinícius Júnior, com todo o mérito do Vinícius Júnior, é um bola de ouro aí do Brasil, foi graças à confiança e à segurança que o Ancelotti deu para ele. Porque com o Zidane ele entrava, saía e tal, e com o Ancelotti chegou, o fato dele conhecer bem os brasileiros, o que ele pode tirar dos brasileiros, eu gostaria. Eu não sei se você também tem essa impressão, né? Porque você tinha na outra geração, tinha você que era um líder, teve Dunga na outra geração, teve seleções com o Ronaldo, com o Romário, jogadores tinham força que podia chegar ali, né, e chamar. Você acha que também não falta isso um pouco? Pode ser. A gente que não vive o dia a dia não pode comentar muito sobre isso. Quais são os verdadeiros problemas. Mas, pelo menos o que a gente vê dentro do campo, né? A gente fez só os jogos aí... Tá faltando tudo a seleção brasileira. Tá faltando tudo. Eu acho que ela não pode, em nenhum momento, ser tão apática como foi, ser tão tranquila como se estivesse jogando uma partida comum. E quando jogar com a Argentina são 2 coisas. Você jogar uma partida decisiva e jogar um campeonato. Com a Argentina é um campeonato diferenciado. Você tem que ganhar, você ganhando da Argentina, você ganha um campeonato. Então, senti isso muitas vezes, graças a Deus. Eles nunca me derrotaram com a seleção brasileira e lógico que a gente fica assim, chateado pelo futebol brasileiro com tudo aquilo que aconteceu. Então é isso, galera, a seleção empatou hoje com o Equador, num jogo que deixou aquele gostinho de pode mais, mas também marcou o começo oficial da era Ancelotti, e como deu para ver pelos comentários que a gente trouxe, o clima entre os nomes do esporte é de otimismo, uns com mais cautela, outros mais empolgados, mas todos acreditando que o Ancelotti pode fazer um bom trabalho. Agora é esperar para ver como esse time vai evoluir nos próximos jogos. Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês também. Se curtiu o vídeo, já deixa a curtida e se inscreve no canal para dar aquela ajuda. E fica ligado, porque em breve tem a parte 2, com mais comentários de peso sobre o Ancelotti e o futuro da seleção. Valeu demais por assistir, tamo junto, até a próxima.